Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Professor Baroni, tudo sobre fundos imobiliários. Lembrando a todos vocês, inclusive se você não é assinante, você se inscrever aqui no canal. Se você não está habituado a deixar comentários, passe a deixar comentários. Se você não deu aquele joinha ainda, dê o joinha. E também pode colocar comentários, pode mandar perguntas aqui, que é sempre importante para a gente catalogar aqui para os próximos vídeos, tá bom? E vocês sabem que esse quadro aqui é muito bacana, né? 5 perguntas, 5 dúvidas, 5 respostas. E a gente coletou aqui algumas nas redes sociais para vocês. E quero destacar também um outro ponto. Aqui na descrição do vídeo, né, a turma deixou aqui disponível a planilha Vida Financeira para vocês acessarem e baixarem. Muito bacana, vale conferir essa planilha, bem legal. Vamos às nossas 5 perguntas. E tem uma pergunta bônus. A pergunta bônus, inclusive, é para saber se é mais seguro investir em fundos imobiliários e ações. Vamos ver o que a gente vai responder lá na frente. Então fique comigo até o final. Vamos para a nossa primeiríssima pergunta do Washington Inácio 0797. As cotas que vão ser dadas aos cotistas do SARI 11 vai ser acima do valor de mercado, tipo respeitando o VP do SARI. O BTLG comprou, né, ele faltou um ali, comprou o SARI 11 a valor de mercado, mais o VP do SARI é bem maior do valor da compra, as cotas que serão trocadas vai respeitar o VP do SARI. Bom, em síntese, né, a pergunta ficou um pouquinho complexa ali, mas eu acho que a essência dela é entender o que os cotistas do SARI vão receber, né? Não tem um valor exato, tá, pessoal? Esse valor pode mudar, depender, assim, da remarcação que pode ocorrer dos ativos líquidos, né, da posição de caixa e dos ativos líquidos que podem ser remarcados, mas vai ser um valor entre o valor de mercado e o valor patrimonial. O valor patrimonial está 7 alguma coisa, né? O valor de mercado em 4 alguma coisa. Normalmente, né, com base nas informações iniciais, esta operação ela deve ficar ali na faixa de 5 e alguma coisa. Eu não vou dizer o valor exato, porque realmente não tem esse valor exato, né? Pode ser entre 5,10 e 5,30, alguma coisa assim, pouco mais, pouco menos, mas basicamente isso. Então, em síntese, Washington, entre o valor de mercado e o valor patrimonial, tá bom? Obviamente, a emissão de cotas, não vamos confundir isso, a emissão de cotas do BTLG é a patrimonial, mas a aquisição dos ativos do SARI 11 não é a patrimonial. Tudo bem? Vamos para a pergunta 2, do Arthur.Silva 258, invisto em FIIs há 10 meses, e queria tirar uma dúvida. Eu quero juntar um montante de 60 mil reais para dar entrada em uma casa. É bom usar FIIs para esse fim ou devo ficar com o CDI mesmo? Com absoluta certeza, na minha humilde opinião, CDI. Né? Se você tem prazo definido para usar, para resgatar o seu dinheiro, eu não entendo que investir em renda variável, fundos imobiliários, ações, fundos multimercados, fundos que tenha volatilidade, não seria interessante você investir, porque pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Agora, quando você vai para o caminho do CDI, aí sim é uma previsibilidade muito maior, tá bom? Pergunta número 3 do engenheiro, suponho que seja engenheiro, R. Machado. Comprei um fundo imobiliário bem abaixo do seu valor de mercado. Hoje ele está valorizado. Ainda vale a pena aportar? Interessante essa pergunta, né, do engenheiro R. Machado. A gente fica com essa âncora de preço, né? Então, ele pagou muito abaixo, né? E agora valorizou. Será que eu continuo comprando? Então, às vezes o investidor ele tem um pouco de dificuldade de se desancorar do preço que ele pagou. Ou ele fica muito frustrado, talvez por ter comprado e a cota caído, e aí ele fica com essa sensação de que ele nunca mais vai recuperar alguma coisa, e ele acaba não tendo coragem de continuar comprando, ele fica desgostoso de alguma forma, mas tem a situação inversa, que é o caso do nosso amigo aqui, ou seja, ele comprou, teve uma valorização, agora ele fala, não, agora eu quero pagar aquele preço lá de trás, será que eu continuo comprando, né? Pessoal, entenda da seguinte forma, composição de carteira, tá? Existe uma regrinha que eu gosto sempre de dizer para as pessoas, que é a regra do mínimo e máximo. Então, assim, por hipótese, vamos imaginar que 100% do seu patrimônio aqui de fundos imobiliários. Não quer dizer que é 100% do seu patrimônio total, tá? Eu tô falando assim, dentro da sua carteira, 100% fundos imobiliários ali, você tem, por exemplo, 20 fundos. Então, 100 dividido por 20 dá 5, né? Evite não ter menos do que 2,5 e não ter mais do que 10, que é a metade da média e o dobro da média. Eu acho que é um bom indicador. Então, se esse fundo, engenheiro R. Machado, estiver ficando muito para trás, porque, nossa, tem muito tempo que eu não compro, porque agora ele está caro, considere reavaliar isso daí, porque às vezes o fundo
às vezes você comprou muito bem lá no passado, e não quer dizer que comprar agora seja ruim, tá? Muito cuidado, tem muitos fundos que ainda continuam descontados, mesmo eles tendo valorizados aí nesses últimos 12 meses, por exemplo, tá bom? Então, nesse momento que a gente está de fundos imobiliários, eu acho que esse caso é bem específico, talvez você comprou num momento muito específico lá no final do ano passado, quando teve aquelas quedas abruptas ali, né, que realmente o IFIX caiu muito forte, os juros futuros subiram muito, talvez ali você fez algumas compras e aí você está ancorado naquele preço que foi os menores patamares de descontos, né, os maiores patamares de descontos, as menores relações PVPs médias do mercado aí listado, né? Pergunta número 4, por que alguns fundos de papel perdem valor patrimonial sempre, mesmo com juros baixos? Exemplo, VRTA e XPCI. Bom, você colocou 2, eu vou explicar de uma maneira mais genérica, embora eu possa esbarrar no assunto principalmente do Veritá. O Veritá, especificamente, ele teve queda de valor patrimonial em função da remarcação de título que teve default, né? Eles são muito conservadores nisso, eles tiveram 2 probleminhas, mas muito pequenininhos, e agora teve um pouquinho maior, né, de 4,2%, 4,3% da carteira, então acho que essa é a essência da sua pergunta. Agora, outros fundos, sempre mesmo com juros baixos, aí você tem que considerar se esses outros fundos têm outras cotas de outros fundos imobiliários, porque às vezes você tem um fundo imobiliário que compra a cota de outro fundo imobiliário, então essa cota cai, ele tem essa remarcação. E essa questão dos juros baixos, você tem que também fazer uma ponderação, né? Muito cuidado. Normalmente, por exemplo, o próprio VRTA, dá para a gente fazer esse estudo, o XPCI também, mas se você olhar na época que os juros estavam bem baixos e que o cupom da carteira era acima dos juros, o valor patrimonial era bem maior do que é hoje. Então, o fator juros, mesmo você estando com essa sensação de baixos, né, porque você estava ancorado ali perto do 8, agora ele está perto do 7, fica parecendo que baixou, mas o VP não subiu. Mas ainda é um patamar de juros muito altos, a remarcação ao mercado ainda impacta de alguma forma. Tá certo, Felipe? Lembrando, basicamente, remarcação de ativos por default, remarcação de ativos por taxa de juros e remarcação de ativos que investem em outros ativos. Então, quando você tem um fundo que investe em outro fundo, isso também pode gerar essa remarcação que você está perguntando. Pergunta número 5, vamos lembrar que tem a pergunta bônus, fiquem comigo aqui até o final. Tainã Félix, e se os juros não baixarem, o fundo de tijolo ainda é uma boa opção? Excelente pergunta. Se os juros não baixarem, na minha opinião, o fundo de tijolo acaba funcionando como um hedge, né, como uma proteção, porque se os juros não baixarem, o risco de crédito tende a aumentar. Então, você ter equity, você ter um ativo já real, ele tende até te proteger um pouco mais, né? Então, num cenário de juros altos e aumento de inadimplência em papéis, em títulos de crédito, o equity tende a ter mais valor. Então, assim, não quer dizer que você vai ter mais rentabilidade necessariamente, mas você tende a se proteger mais. Então, aí, se você continuar tendo juro alto durante muito tempo, o tijolo, ele entra com uma característica muito mais de proteção do que de retorno. Muito cuidado com isso, tá bom? Agora, se os juros, assim, começarem a cair a partir do ano que vem, que é o cenário base desenhado, aí o tijolo deve ganhar um pouco mais de retorno, porque os juros caindo, você tem uma remarcação natural aí dessa classe de ativos, como a gente já explicou em outras oportunidades, não cabe aqui ficar falando. Mas, em síntese, Tainã, lembre que o tijolo ele tem sim uma função de rentabilidade, ok, mas ele tem equity como proteção. Então isso quer dizer, por exemplo, que um investidor pessoa física, que às vezes compra um imóvel, ou alguns imóveis, às vezes a cabeça dele não é só a rentabilidade, mas é a proteção. E normalmente isso acontece em cenários em que a economia, que a parte monetária, melhor dizendo, ela está um pouco incerta, né? Então quando a gente vê riscos monetários, não só no Brasil, mas em outros países, existe uma corrida para hard assets, para ativos reais, para ativos que tendem a sobreviver nesses cenários mais desafiadores. Tudo bem? Vamos então para a nossa pergunta bônus da Ana Júlia Bragaoli, não é isso? Pode-se afirmar que investir em fundos imobiliários é mais seguro do que investir em ações na Bolsa? Não, você não pode afirmar isso. O fundo imobiliário, você vai ter fundos imobiliários que são mais arriscados do que ações, e você vai ter ações que são mais arriscadas do que fundos imobiliários. Então, você não pode falar pela classe. Agora, Baroni, mas força aí um pouquinho a amizade. Bom, se a gente olhar critérios de volatilidade, sim, aí o fundo imobiliário ele é mais seguro.
né, porque tem menos volatilidade. Se você olhar pelo critério de previsibilidade de dividendos, o fundo imobiliário também tem, mas eu acho que esses critérios, eles são econométricos, você tem que olhar um pouco mais do fundamento. Então tem fundos imobiliários que, na minha opinião, são mais seguros do que algumas empresas, e vice-versa. Então eu acho que você tem que olhar também o fundamento e não só a econometria, porque se for pela econometria pura e simples, aí eu posso dizer que sim, mas eu prefiro não ter essa análise, tá bom? É isso. Quer participar dos próximos vídeos? Mande a sua pergunta nos comentários no meu Instagram, @professorbaroni. E se você quiser também acessar nossa planilha Vida Financeira, a descrição está no vídeo. O vídeo foi do jeito que a gente gosta, 10 minutinhos com as perguntas objetivas, com respostas objetivas e diretas. Espero que vocês tenham gostado. Continuem participando. Quem sabe a próxima pergunta é a sua. Valeu e até a próxima. Um abraço. Valeu!